A alta direção da empresa não percebe que é preciso trocar o ERP e se recusa a fazer o investimento. E agora? Damas e cavalheiros, eu sou Marcos Salvo, mestre do ERP, falando aqui da minha casa para cuidar de mim, para cuidar de você, para cuidar de todos nós no momento em que a pandemia recrudesce. E hoje eu vou falar a respeito de um assunto que em todos os cafezinhos, em todos os comentários, sempre se fala muito. É quando a alta direção da empresa se recusa a investir num ERP, mesmo quando está óbvio para toda a equipe que isso é necessário. Os processos estão travados, a empresa está parada, as coisas não andam, mas o diretor, o executivo, o líder, quem tem o poder de decisão, encara o ERP como uma despesa e não como um investimento. Esse vídeo é parte de uma sequência que eu quero fazer a respeito de comentários que a gente recebe aqui no canal, de visitantes e de inscritos, e hoje especificamente eu estou dialogando com o Paulo Henrique. O comentário dele está aqui. E o que eu tenho para dizer para o Paulo Henrique são 3 coisas. Primeira, Paulo Henrique, tem esse problema que muitas vezes é cultural, a pessoa não está pronta para amadurecer a ideia de um novo ERP, e aí não adianta. Não vai adiantar, é que nem casamento. Se você não está pronto para casar, não casa não, que não vai dar certo. Esteja pronto, esteja ciente, esteja certo do que você quer fazer. É preciso alimentar na alta direção da empresa que a questão cultural do ERP é importante e que a pessoa tem que amadurecer. Mas como fazer isso? Primeira dica. Quando a alta direção diz que não precisa de um ERP e encara o ERP como uma despesa, não como um investimento, ele tem uma visão estritamente de dentro para fora. Ele está olhando para a empresa dele e está projetando a empresa dele para fora. Ofereça uma outra perspectiva, a perspectiva de fora para dentro. Como é que o seu fornecedor vê o sistema da empresa? Como é que o seu cliente vê o sistema da empresa? Como é que o seu concorrente vê o sistema da empresa? A gente tem várias histórias, várias mesmo. A gente tem várias... A gente aqui no canal tem várias histórias, conhece vários episódios em que a troca do ERP foi motivada por causa da percepção de que a empresa estava atrasada nos clientes, nos fornecedores. Nós temos 2 casos, eu pessoalmente conheço 2 casos, em que o meu cliente me disse assim, houve um determinado momento em que eu comecei a perder oportunidades com os meus fornecedores. Quando eles iam fazer inovações, quando eles iam fazer promoções, quando eles iam fazer coisas que dependiam de agilidade, eles não me levavam em consideração porque o meu sistema era obsoleto, o meu processo era ultrapassado, eles iam com quem tinha um sistema esperto. Outras vezes você faz isso por causa do seu cliente, quando você começa a receber reclamações assim, o seu cliente fala, seu sistema não dá conta disso não? Que sistema atrasado é esse que você não consegue nem fazer isso aqui? Outras vezes é por causa do seu concorrente. Eu conheço várias histórias de gente que está lá debatendo com o concorrente, está lá concorrendo, o pau tá quebrando, de repente o concorrente começa a correr para frente. O concorrente destrava. O que foi que o concorrente fez? Ele comprou novos veículos? Ele contratou um super executivo? Ele abriu novas filiais? Não, ele trocou de ERP e os processos dele melhoraram. Essa perspectiva, quando você traz de fora para dentro, abre os olhos de uma parte das pessoas. Não é instantâneo, mas é algo que você tem que semear. Uma perspectiva não do tipo, a empresa precisa de um novo ERP, mas do tipo, o mercado demanda que a empresa troque de ERP. A segunda característica, a segunda dica que eu dou é uma questão de valuation. Valuation da empresa. Talvez a sua empresa não esteja pensando em ser vendida, mas a sua empresa precisa de empréstimos, a sua empresa precisa de uma reputação no mercado e certamente o seu nível de ERP influi em quanto a sua empresa vale. Hoje em dia, uma empresa não é mais avaliada por quantos veículos ela tem, ou por quanto ela fatura, ou por quanto ela lucra apenas. É visto também pela qualidade dos seus processos e pelo nível de governança, que só é possível diante de um ERP. Se um eventual comprador pensa em comprar a sua empresa e fala, tenho que mudar tudo aqui, isso influi no preço e diminui o preço. E mesmo que a sua empresa não esteja pensando em ser vendida, mesmo que ela não esteja pensando em processo de fusão e aquisição, é importante saber que a qualquer momento você pode se perguntar quanto vale a sua empresa. Ela vai valer mais se ela tiver um ERP. E ela vai valer mais não para você. Não é uma perspectiva de dentro para fora. Ela vai valer mais para os outros. Ela vai valer mais para o mercado. E a última dica é o seguinte: esteja preparado. Dizer simplesmente precisamos trocar de ERP é fútil.
faça na medida do possível, porque talvez o seu cargo ou o papel que você desempenha não possibilita isso, mas na medida do possível, arregimente aliados e chame as empresas de ERP que você acha que resolveriam o seu problema. Chame lá, como se você fosse contratar, mas você não vai contratar. Chame lá, peça uma apresentação, veja o que as empresas têm para oferecer, peça uma proposta comercial e quando você for falar de ERP, você vai falar, se tivéssemos um ERP novo, nós teríamos essa vantagem, essa vantagem, essa vantagem, demoraria tanto tempo para implantar, custaria tanto de investimento, geraria isso daqui. Chegue lá com o prato pronto. Chegue lá com o cenário completamente desenhado. E isso vai fazer parte da semeadura para que chegue um momento em que a alta direção da empresa esteja pronta, esteja madura para aceitar. No dia que ele começar a estar pronto, e ele perguntar o que seria necessário para trocar de ERP, você não pode dizer, vou verificar. Não, o dia que ele perguntar, você vai tá aqui, pá, o plano completo. Vai fazer diferença e vai acelerar as possibilidades que você tem, além do fato de que você vai arregimentar alguns aliados. Não será você falando sozinho para a direção que é preciso um novo ERP. E você? Você já passou pela experiência de ter de convencer a alta direção ou um líder ou um executivo a investir em ERP? Eu já passei por isso várias vezes e muitas vezes foi bem difícil. Manda aqui para nós a sua experiência, conte a sua história. Eu vou gostar muito de saber o que aconteceu, vou gostar muito de incrementar meu repertório com o seu causo e vou disseminar essa informação pelo país afora nas nossas muitas oportunidades por aí. Aguardo você, muito obrigado.